A simbologia do cristianismo nos jogos, animes e mangás. Não tem mangá não, é só anime. Mas bem, o título do vídeo me chamou a atenção, o título também, então eu decidi ver. Eu vou conversar, mano, que eu assisti os primeiros 1 minuto do vídeo. 1 minuto do vídeo, por causa que eu apertei aqui, aí eu vi, aí que não tava gravando. Aí eu comecei a falar sozinho, mano. Fiquei tipo aqui falando tipo por uns 3 minutos sozinho, mano. Enfim. Vamos lá, vamos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal mais flopado do YouTube brasileiro. E eu tô pior, tá? Eu tô pior. Isso aqui, média de visualização, isso aqui, ó, está no meu 1,15, tá ligado? Pessoal, entra no meu vídeo, assiste 1 minuto e depois vai embora. Enfim. Enfim. Eu sou mais flopado, mano. Eu sou mais flopado que você. Pra falar dessa vez de um pobre, tema bem diferente, que tô é falido, os símbolos cristãos. Não tem nem como dele seu canal ainda. Mas eu tô aqui. Por que eu decidi falar estritamente desse tema aqui no canal? Basicamente porque conforme eu fui jogando e lendo essas obras, eu fui percebendo que uma quantidade incomum de no primeiro minuto aí eu já vi tudo. inseridas nelas. Pode admitir, né? A maioria das obras que eu vou falar aqui se passam na Idade Média, mas ainda assim a simbologia é muito presente. Seja em formato de boss, arenas ou até mesmo na relação que os protagonistas têm como sendo pilares de sacrifício e até mesmo messias distorcidos, cara. E ao analisar mais fundo ainda essa simbologia, eu acabei ficando maravilhado com a forma primorosa que os autores conseguiram fazer isso. Caramba, que vocabulário, cara. Não é uma espécie de apropriação cultural, longe disso, tá mais pra inspiração mesmo. Pois todas essas obras que eu citarei aqui focam na decadência humana, na queda, no pecado. Só morte, só desgraça. E essa profundidade que a gente quer buscar nos jogos hoje em dia, a profundidade essa que te faz pensar logo depois de finalizar o jogo e dizer, meu Deus do céu, o que eu acabei de presenciar, aqui já é algo que a gente tá vendo atualmente. E, pois é, foi isso que eu senti logo depois de zerar meu primeiro Souls-like, e não tô nem brincando, cara. Antes de realmente irmos pros tópicos que eu separei pra esse vídeo, eu já quero adiantar Souls-like eu nunca joguei nenhum Souls-like, cara. Nunca tive a oportunidade de jogar nada de Souls-like. Dark Fantasy, ou fantasia sombria, é um subgênero da fantasia que mistura os elementos clássicos da fantasia como mundos medievais, magia, monstros, heróis, essas vantagens todas, com temas sombrios, melancólicos, violentos e muitas vezes existencialistas. Enquanto a fantasia tradicional, como Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, toda viadada, exaltar o heroísmo, a esperança e a luta clara entre o bem e o mal, a Dark Fantasy é o protagonismo, é o poder do amor. Aí é só de graça, é só coisa, no mundo onde o mal horrível. Venceu, ou onde o bem está em silêncio. É um gênero de ambiguidade moral, se você quiser colocar desse jeito. Sofrimento, corrupção espiritual e decadência. E como eu havia citado, esse gênero geralmente se passa na Idade Média. E como nós sabemos que na Idade Média a influência da Igreja Católica era bem... Na Idade Média a Igreja Católica era como? É o quê? Você tá mexendo com 2 pedrinhas e tá fazendo faísca, batendo ela uma na outra? Magia! Vai pra fogueira! Poderosa, é claro que a gente vai ter simbologia cristã em um jogo ou mangá que é retratado nesse período da história. Mas não é disso que eu vou falar hoje. Eu decidi fazer esse vídeo justamente pra gente analisar o porquê de tais temas e símbolos religiosos serem tão utilizados nesse tipo de gênero. Eu acho que é porque é mais famoso do mundo. Você retratar um mundo na Idade Média é bem fácil, pra falar a verdade, mas você retratar com tanta profundidade as partes religiosas, a questão moral e toda a questão por trás desse mundo é bem mais complicado. E os jogos que você tá aqui fazem isso muito bem. Bom, é óbvio que num vídeo sobre Dark Fantasy e temas religiosos da Idade Média, eu terei que falar sobre um jogo que talvez fez isso de forma primorosa, até melhor do que qualquer outro. Dark Souls. Dark Souls. Mas antes de falarmos dos símbolos em Dark Souls, explicitamente eu gostaria de citar o seu antecessor, Demon Souls. Demon Souls se inspira fortemente em temas cristãos na sua construção de mundo. Personagens mencionam a presença de um Deus verdadeiro que criou tudo, até mesmo demônios que assolam as regiões do mundo. No entanto, não é uma correspondência exata com o cristianismo. O jogo apenas impressa ideias e conceitos da obra A Divina Comédia, do poeta renascentista Dante. Ao mesmo tempo em que utiliza elementos de Ordem Paranormal. Mais especificamente, ele se baseia no Inferno de Dante, em que o próprio Dante é guiado pelo poeta Virgílio através dos 9 círculos do Inferno. Bom, cada Hearthstone, ou Pedra do Arco, corresponde a um círculo diferente do inferno, que o jogador deve enfrentar para purgar o mal. No entanto, o jogador pode escolher entre ter uma Pure White Tendency, na qual o mal é repelido, ou uma Pure Black Tendency, representada por cada Hearthstone, a Made in Black,
cumpre o papel de Virgílio, ou seja, o de guia, ajudando o personagem jogável a navegar por esse mundo desconhecido. O mundo de Boletária também pode ser interpretado como uma variação bíblica do Jardim do Éden, já que é por causa da tentação do homem que a beleza do mundo é retirada. A serpente do Éden, popularmente entendida como Satanás, O demônio! é representada por The Old One, ou o Antigo, o demônio primordial que gera todos os outros demônios no mundo, os quais roubam as almas dos vivos até que não sobre mais nada. Outro evento bíblico que se relaciona com a lore e o pano de fundo do jogo é a Torre de Babel, uma história sobre a humanidade sendo ambiciosa demais ao tentar construir uma torre que alcançasse os céus, até que Deus destrói a torre. Eu acho cômico a história da torre. Que tipo assim, porra, imagina, você tá aqui de boa, aí chegam uns caras na sua porta. Aí então, bora construir uma torre, tá ligado? A gente é melhor do que essa rapaziadinha que tá na terra. Vamos construir uma torre que vamos subir até o céu pra gente se distanciar dessa parada da terra porque a gente é melhor. Mano, os caras fizeram uma. Você tem noção que o próprio criador do universo olhou pra merda da torre e falou: rapaziada, vocês estão fazendo merda. Que caralho é isso aqui? Volta todo mundo, desce todo mundo, agora. Vocês não vão descer não? Beleza então. Tchum! Aí todo mundo começou a falar em grego, latim, espanhol, sem entender nada. Mano, os caras conseguiram irritar. Mano, a humanidade, eu acho que ela conseguiu. Se eu não me engano, né? Eu tô me recordando agora. Mas eu acho que a humanidade conseguiu irritar completamente Deus, eu acho que 2 vezes, mano, eu acho. Tipo, era essa parada na torre de Babel e no dilúvio. Que, mano, os humanos eles fizeram tanta merda, era tanta merdice, mano, na terra. Era gigante, comendo as mulheres, velho. Era putaria, uou! Aí, mano, uma burocracia. Aí Deus olhou pra terra e falou: caraca, não tem como não, reseta, porque acabou a salvação. Meu Deus. Espalha a humanidade por reseta. Mas essa história aí todo mundo já conhece. Só aí já daria pra fazer um vídeo inteiro sobre a simbologia cristã em Demon Souls, cara. Mas Dark Souls parecia um pouco além quando se trata de mitologia. Embora não retrate o cristianismo de maneira tão semelhante, Dark Souls utiliza muito... Tá chamando de cristianismo de mitologia, rapaz? Panteão pode se referir a um templo dedicado a todos os deuses de uma religião ou ao conjunto desses deuses. Também pode ser um monumento que homenageia pessoas ilustres guardando seus restos mortais e cenotáfio, seja lá o que isso significa. Eu pedi pro ChatGPT descrever. Se eu não me engano, eu lembro que o meu professor de história falou isso, mas existe um museu, que é quase uma igreja de pessoas que, tipo... você, tipo, não vai pra adorar, você vai, tipo, pra tipo, homenagear os humanos, tá ligado? Você vai... Paganismo puro. Resumindo, paganismo puro. Que, tipo, tem até o coração, mano, de Dom Pedro no museu, mano. Aí você vai lá pra, tipo, homenagear as figuras do passado que eram humanos, tá ligado? É tipo uma igreja, mas não é uma igreja, é tipo um museu. Mas enfim, mano, paganismo puro, imoral. Pessoas ilustres guardando seus restos mortais e cenotáfio, seja lá o que isso significa. Eu pedi pro ChatGPT descrever isso. E muitos jogos conhecidos são muito bons em fazer isso, como por exemplo o próprio God of War, que é o mais famoso de todos. Mas embora Dark Souls se assemelhe mais às religiões nórdicas e gregas antigas com o politeísmo reinando, eu tenho que parabenizar a From Software pela maneira excelente que eles escolheram para tratar personagens que fazem paralelos com o cristianismo. O próprio Solaire de Astora, que aliás é o melhor personagem do jogo, é literalmente uma das representações mais fiéis. Aí é a sua opinião, meu amigo. E o Solaire é um deles. Ele aparece como só mais um NPC, aquele tipo de personagem que você não dá a mínima no começo, que te oferece um item que pode ou não ser necessário pra você, e você esquece ele ali e segue sua jornada. Mas conforme o Chosen Undead vai progredindo na jogatina, ele vai tendo mais e mais encontros com o Solaire, criando meio que uma conexão. Bom, Dark Souls é um RPG, e um RPG a gente possui atributos que a gente pode evoluir, conforme vamos progredindo no jogo. E a variação de builds possíveis é enorme, pra ser sincero, cada uma mais divertida do que a outra. Mas o personagem do Solaire parece ter uma afinidade maior com a fé. É um atributo que você pode upar durante o jogo e lhe permite usar milagres. Pois é, onde será que tá a simbologia aí, né? Os milagres são como feitiços, porém sua simbologia vai muito além disso. O jogo, por se passar na Idade Média, tem grande influência do clero da época, com clãs que você pode entrar e até mesmo personagens que te ajudam nas batalhas se você interagir com eles em suas quests. Legal! Milagres como cura, por exemplo, são muito úteis e tem claras referências aos milagres da Bíblia, que a gente tanto conhece, como por exemplo, cura. Na verdade, eu acho que só a cura é referência à Bíblia. Muito foda! Muito foda! Pois é. Referência Cara, foda. Essa é a ponta do simbolismo religioso que tem Dark Souls. Se formos falar sobre estruturas e world building, Dark Souls é literalmente um mundo infinito a ser explorado. Seja os castelos, as igrejas, as próprias arenas dos bosses, como na boss fight do Ornstein Small, ou no terceiro jogo com o Pontífice Sullivan,
que é basicamente um bispo. Tá no nome, gente, por favor, né? Perfeito. Passando aqui no meio do vídeo só pra dizer que o imbecil aí citou um monte de exemplo e esqueceu dos mais óbvios, que é literalmente a irmã Frida do Dark Souls 3 e os diáconos das profundezas, que são literalmente papas. Mas, volta pro vídeo aí. Papas. Mas embora Dark Souls trace muitos paralelos com a simbologia da parte estética, É Berserk, por outro lado, traça tantos paralelos estéticos quanto narrativo. Meu Deus! Meu Deus! Não mostra esse Berserk não, cara. Não pode. Nossa, meu Deus! Olha que podre. Ai, meu Deus. Narrativo. Eu faço melhor aqui, mano. Meu Deus, que transição magnífica, coisa cara. Coisa boa, Cleider. Berserk também é um mundo caído, abandonado Olha por essa Deus. geometria, e nosso protagonista, cara. o Guts, tem que aprender a viver num mundo infestado por demônios. Porra. Ele precisa me esforçar muito pra pensar em simbolismos cristãos que estão na obra, até porque o próprio Kentaro Miura já faz isso muito bem, e de forma bem polêmica na maior parte das vezes. Um dos maiores símbolos religiosos em Berserk pode ser talvez a mão de Deus e os apóstolos. A mão de Deus? Autoexplicativo. Eu gosto que o Miura não do inferno, somente a estética só pra se enquadrar num gênero. Ele literalmente abraçou a tradição e moldou seu mundo corrompido em cima dela. Sim. A marca da besta pode ser um paralelo à marca do sacrifício. Ou melhor, Griffith sendo a representação perfeita em escala 1:1 do anticristo e de Satanás. Griffith teve um desejo moldado pelo orgulho. Mais ou menos, eu acho que mais ou menos, por causa que é dito, né, que a marca da besta, no caso, vai estar em... Eu não tô me recordando muito, hein? Eu não tô me recordando, tô pegando na minha memória, mas eu não tô me recordando muito. Mas eu acho que todas as pessoas que estão, tipo, meio que... não teria, tipo... Porque no Berserk, quando você tem essa marca do sacrifício, quando você sobrevive ao pacto e tudo mais, lá, quando invocam a mão de Deus, caralho, aí começa a janta lá, os demônios lá começam a jantar todo mundo. Aí você sobrevive e ganha essa marca, tá ligado? Mas aí, a marca da besta na Bíblia, eu acho que, tipo, a maioria, tá ligado, da humanidade, eu acho que vai ter uma marca em específico, tá ligado? Ou algo assim do tipo. Eu não tô me recordando muito, mas eu acho que é tipo isso. Então, meio... Pode ser. Pode ser. Pode ser uma coisa não tão literal assim também. Então, é de Perfeito pensar. em escala 1:1 do anticristo e de Satanás. Griffith teve um desejo moldado pelo orgulho. Ele queria reinar, ser grande. E como a gente sabe, o orgulho foi o pecado que trouxe a ruína a Satanás. O fazendo ser expulso dos céus. Mas ao contrário disso, Griffith parece ter sucedido em seu plano. Ele conseguiu aquilo que mais queria e não mediu esforços. Ele conseguiu aquilo que ele mais queria e não mediu esforços sem sacrificar aqueles que os amavam. Um anticristo, para quem não tem muito conhecimento, não é somente alguém que é contra Cristo, mas alguém que literalmente faz o papel de um Messias. Na Bíblia ele aparece detalhadamente em passagens do Novo Testamento. Em o Griffith é literalmente o príncipe do inferno, cara. Que antecede a segunda vinda de Cristo. O líder. E a gente sabe que o Griffith conseguiu uma legião de fiéis, criou uma nova civilização, mudou um novo ideal a partir disso. Porque, vamos ser sinceros, não é muito difícil ser enganar fiéis hoje em dia, né? Vamos pôr as cartas na mesa. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pensar. Isso é a distorção perfeita da imagem de Jesus Cristo. E isso Kentaro Miura conseguiu fazer muito bem. Claro, Berserk é uma obra difícil de digerir, principalmente se tu for religioso como eu. Mas se você focar nesses paralelos, é uma obra muito bem escrita. O autor se preocupou de fato em fazer um desenvolvimento verdadeiro. Ninguém morreu não, Merabre, é só uns desenhos. Agora, se formos falar sobre a tradição da Igreja Católica, a gente tem um arco inteiro somente dedicado a isso. Um dos meus personagens favoritos de Berserk é o Mosgus. Mosgus? Vou tentar não dar tanto Mano, esse aí... Eu não vi Berserk, porque eu geralmente costumo acompanhar a obra de anime / mangá através de música de anime, tá ligado? É isso mesmo, me critique, me julgue. É isso aí. Mas tipo, esse Mosgus, se eu não me engano, ele, tipo... Porra, foda-se, vai. Um dos meus personagens favoritos de Berserk é o Mosgus. Se não me engano, ele é um padre, né? Spoiler aqui, claro. É um mangá que eu recomendo muito. Não dá spoiler. Mas leiam com cuidado, porque se você é cristão, esse é um mangá bem difícil de digerir, como eu disse anteriormente. Não, nada, cara. Não sou viado, não. Dá nada. Grotescamente simbólicos de Berserk. Representando o que acontece quando a fé se transforma em fanatismo cego. Como a gente sabe, o Miura adorava criticar a religião. Mas não em sua raiz, e sim o que seus supostos fiéis faziam dela. Ele criticava a religião e não a doutrina do cristianismo. Então, como representação, ele criou um dos vilões mais legais da obra.
Mosgus é um inquisidor da Igreja da Santa Sé, um homem deformado com uma face que parece uma máscara de mármore. Sua aparência já denuncia o que ele é por dentro. Frio, duro e inquebrável. E absolutamente cego. Ele é um símbolo direto do fanatismo religioso. Ele acredita que tudo que faz, inclusive torturar, matar e julgar inocentes como hereges, é justo porque Deus assim o quer. Ele não duvida, ele não questiona, tá na Bíblia, né? Pensa. Mosgus representa um tipo de fé que transforma Deus em juízo e o inferno em justiça. Tipo, olha como esse personagem é bizarro, cara. Sua cela de tortura é uma capela. Ele ajoelha pra orar e em seguida quebra ossos com prazer. Ele recita versículos enquanto incinera vivos pecadores. A sua fé não baseia em misericórdia, mas em punição. E é exatamente isso que Berserk denuncia. A deturpação da fé como instrumento de poder e controle. E claro, a simbologia não para por aí. Poderia citar muitos outros exemplos de cenas do mangá que fazem referência direta a temas bíblicos do Antigo Testamento. Como, por exemplo, a própria Torre da Convicção, que é um paralelo à Torre de Babel, ou até mesmo aos demônios, a queda do ser humano, a decadência. Tá vendo como dá pra aprofundar? Isso que eu amo nessas duas obras que eu citei, Dark Souls e Berserk. Elas não se resumem somente à estética. Existe, na verdade, toda uma narrativa por trás, e a escolha do cristianismo em particular não é algo em vão. Na verdade, os autores viram na fé cristã uma forma muito boa de protagonizar o pensamento que eles queriam para suas obras, que era a maldade e a decadência. Botaram o mod do Guts, velho. Um jogo que será que tem um CJ no Demon Souls? Pois deve é. Ter, né? Se você é cristão, eu sei que esse nome pode ser um pouco assustador. Que assustador o quê? Não tô viado não, é o quê? Blasphemous? Esse nome pode ser um pouco... Tô viado não. Assustador. Apesar de não ser um jogo tão convidativo pra quem é cristão, é um dos melhores jogos nome, meu nobre. Que mistura elementos de Souls-like com os elementos de Berserk. Lançado em 2019 pela The Game Kit. Eu fico com raiva, isso me deixa ligeiramente irritado. Ai, tem um demônio, logo é do demônio. Ô rapaziada. Se vocês, pensa comigo, eu gosto de me olhar, por causa que eu presto atenção melhor quando eu tô me olhando. Eu sigo. Quando vocês, vamos fazer um exercício aqui, Se vocês fossem o demônio e vocês quisessem comandar toda a humanidade, tá ligado? Se vocês estivessem no lugar do demônio, assim, pá, você ia fazer o quê? Você ia se apresentar como tal, tá ligado? E falar, eu sou brabo, eu vou escravizar todos vocês. Ou vocês ficariam, tipo, eu vou me fingir de bom moço, tá ligado? Vou me botar uma bíblia aqui embaixo do braço e é isso aí, eu sou bom moço, hein? Eu sou bom moço. Aqui, ó, ali, ó, é o anticristo ali, ó. Ele é o anticristo. Porra, caraca, tá ligado? Não faz sentido. Se você for o demônio, ele é inteligente, cara. Ele é gênio. Ele vai se fingir de bom moço, tá ligado? É por isso que a maioria da humanidade vai ser enganada e os caras quarto. É bizarro. Inclusive, imagina se o diabo ele faz uma psicologia reversa, tá ligado? O povo vai achar que eu vou fazer um plano de bom moço. Então eu vou ser do mal, eu vou botar a cara, porque o povo que achou que eu ia fazer um papel de bom moço vai achar que eu sou aquilo e eu não sou isso aqui. Enfim, julga os dois. Julga os dois. Mas enfim, mano, só porque tem um chifre, eu ficava bolado, mano. Mano, é sério, eu já vi gente falando que um touro é do diabo, só porque tem um chifre. Muito foda. Mas enfim. Ai. Famous é um Metroidvania ambientado no sombrio reino fictício de Custódia, uma terra mergulhada dá um ódio, dá uma raiva. Inspirado profundamente no catolicismo barroco é muita burrice. O jogo funde arquitetura sacra, iconografia religiosa e tragédias místicas num universo onde fé e dor são inseparáveis. No mundo de Custódia, todos vivem à sombra de uma entidade chamada O Milagre. Uma força sagrada que supostamente ouve as orações e responde, mas cada resposta é uma punição, cada bênção é uma maldição e cada milagre uma deformidade irreversível. O protagonista do jogo é o penitente mudo, o último sobrevivente da Irmandade do Lamento Mudo. Ele não fala, ele não questiona, apenas carrega sua espada forjada com o peso dos pecados que ele mesmo nunca confessa. Ele veste uma túnica ensanguentada, uma coroa em formato de capuz pontiagudo, inspirado nos capirotes da procissão da a cruz não, a coroa de espinho. Corrompidos, catacumbas sagradas e santuários abandonados buscando redenção. Ou talvez apenas expiação de seus pecados. A culpa é a motivação dele, mas não é claro se ela é justa. Talvez ele nem saiba do que se culpa, só sabe que precisa pagar. Ele beija altares, se ajoelha, se fere, não por fé, mas por costume mesmo. Um costume litúrgico de um mundo onde o castigo é a única resposta divina. A arquitetura de Blasphemous é um espetáculo gótico, e foi por isso que eu decidi colocar ele aqui.
Basílicas desfeitas, torres inclinadas, relicários cheios de ossos e sangue seco. Parece... Cada sala parece uma capela funerária. Bacana. Um templo pós-apocalíptico, esse design de onde pixel Deus art é falou, muito mas foda, todos mano. continuam rezando. Os chefes são monges, Mas eu freiras, mártires, beatos deformados. Todos foram abençoados, entre aspas, né, pelo milagre, e se tornaram monstros. Os altares, em vez de curar, impõem penitências. Os crucifixos se entrelaçam com os espinhos, ganchos e lâminas. É a catedral feita como um inferno. Além de ter toda essa... ganchos e lâminas. É a catedral feita como um inferno. Tá, nada a ver. Além de ter toda essa profundidade narrativa, o negócio do loading aqui parecia... E todo jogo indie parecia a marca da maldição. Um tipo de mundo como esse. Marca Porque em Blasfemos a gente lá tem de altares e capelas profanadas, aqui, ó, tá, essa marquinha aqui, estátuas de santos deformados, arenas que parecem catedrais de combate, torres, mosteiros góticos, relíquias, ícones, referências claras às cruzadas e à Santa Inquisição. E uma das partes mais legais do jogo, que é bem simples, mas na minha opinião representa tudo aquilo que o cristianismo deve representar, é uma simples frase: você está livre da culpa. Simples assim. Aí toma. Perdoado. Agora partindo pro último jogo dessa lista. Sim, eu sei, é uma lista bem curta de jogos, mas eu não tô afim de fazer 40 minutos de vídeo. Escolhi colocar um jogo que é muito querido pra mim. Devil May Um Cry. momento muito incrível na minha vida e pelo qual eu tenho um carinho enorme. Devil May Cry. Diante de mim, o diabo vai chorar. Devil May Cry. Esse vídeo é legal. O youtuber me recomendou esse vídeo há pouco tempo, velho. Do nada. Ai. O Devil May Cry brasileiro, velho. Não estamos disponíveis neste momento. Por favor, ligue mais tarde. Perfeitamente. Olha que louco, né? Todos os jogos que eu coloquei aqui tem um nome que se sua avó evangélica vê, ela te deixa de castigo por 7 semanas. Chama vergonha, vai caçar pra fazer, vira homem. O que me admira mesmo na franquia foi a escolha de se inspirar em personagens da Divina Comédia de Dante. Devil May Cry é um jogo onde o céu e o inferno são palco para um único conflito, o do homem que carrega o sangue de um demônio e o coração de um redentor. Por trás de cada ação estilizada e das espadas que cortam o ar como liturgia, Ai, toma. rock and roll, existe um subtexto religioso tão denso quanto qualquer grimório gótico. Catedrais, cruzes, figuras angelicais corrompidas, símbolos de sacrifício e estruturas de fé desfigurada. Fui de Devil Tudo May serve Cry, pra não. pintar um Não fui mundo muito onde a fã. teologia vira combate. Uma coisa que eu admiro muito são os paralelos entre Dante e a própria figura de Jesus Cristo. Olha, não me leva mal. Sério? Mas eu amo o fato desses dois terem paralelos intencionais. Claro, a gente tem que tomar cuidado pra não blasfemar nem cometer nenhuma heresia quando for apontar isso, né? Mas olha que interessante. Qual Eu tenho medo de... É o meu caso, é que, tipo assim, eu adoro. Eu tenho um receio disso. Que eu adoro falar sobre, tipo, coisa religiosa, tá ligado? Porém, é aquilo, mano, é aquilo. Quando você tá falando de uma coisa que você não sabe, você tá farcado ao erro. E tipo assim, eu não sei de muita coisa. Aí, qual seria a minha obrigação? Estudar, aprender, tá ligado? A fazer isso. Só que, tipo assim, eu não tenho muito tempo pra fazer isso. Aí, eu fico tipo, pô, eu fico querendo falar, só que aí eu falo ou não falo? Aí eu decido falar, aí, pô, mas é melhor não falar. Aí eu não sei, mano. Aí, pô, porque, tipo assim, quando você tá falando de Bíblia e tudo mais, tipo isso agora que eu tô fazendo agora, eu posso estar cometendo uma heresia danada, eu fico com o cu na mão. Mas enfim, eu decido falar, mano, é isso aí, vou falar. Quando eu estiver lá no julgamento, aí eu, sei lá, eu vejo se podia ou não. Isso é uma da hora. Mas enfim. Dá um cagaço, mano. Dá um cagaço. Porque vai que você tá falando uma merda, tá ligado? Vai que você tá falando, tipo, porra, você tá falando isso, mas na verdade é outra coisa. Aí você, indiretamente, sem saber, começa a caminhar o povo ao erro, tá ligado? Aí é uma merda. Enfim, então, não leve com verdade nada que eu falo, não. Porque eu também não sei. Quando eu falo eu não sei, é o que eu não sei, tá ligado? Eu só falo do que eu acho, tá ligado? Que eu levo como verdade. Mas enfim. Tomar cuidado pra não blasfemar nem cometer nenhuma heresia quando for apontar isso, né? Mas olha que foda. interessante. Qual a diferença entre os dois? É que os dois tiveram meio que a mesma missão, só que com estilos Tipo, diferentes. Veja. Quando... eu tô pausando mesmo. Se você quiser ver o vídeo sem pausa, vai no link nos comentários, que eu vou deixar esse vídeo no comentário. Quando na primeira vez que eu tentei gravar esse vídeo, nos 3 primeiros minutinhos lá, eu estava falando pra caraca do Yhwach, mano. Que o Yhwach, em animes e jogos, ele faz referência
ao próprio Jesus Cristo, tá ligado? Tipo, ele é filho de da entidade suprema de Bleach, tá ligado? Aí quando ele era bebê, aí que era infame, tá ligado? Que é tipo. Não é infame, pô. É que tinha doença, tinha enfermidades, eles tocavam no bebê, tá ligado? Aí o Yhwach cedia a alma dele pra a pessoa se curar, tá ligado? Aí, pô, é uma referência. Literalmente, a inspiração do Yhwach é de Jesus Cristo, tá ligado? E disso eu sei, disso eu sei, disso eu sei. Entre os dois é que os dois tiveram meio que a mesma missão, só que com estilos diferentes. Veja, a Divina Comédia onde Dante na história é uma figura semelhante a Jesus que aprende a aceitar e abraçar que a única salvação é através de Deus. Da mesma forma, isso é o único motivo pelo qual o irmão de Dante no jogo se chama Virgil, já que a Divina Comédia, Virgil é um outro personagem importante. Por fim, o imperador romano Nero, especificamente perseguiu e matou cristãos, se encaixou no tema de Devil May Cry, considerando como o personagem Nero foi introduzido em Devil May Cry 4, sendo apresentado como alguém que não cultua Esparta, ao contrário de quase todos os outros personagens. Ele também tem uma história abertamente hostil em relação a práticas religiosas, e que também reflete na imagem e história do imperador Nero, especialmente como ele foi percebido no fim de seu reinado. Por último, o nome Esparta provavelmente deriva de Spartacus, que é conhecido por ter liderado uma revolta contra o domínio tirânico de Roma, assim como Esparta fez. E o que eu mais admiro, cara, é que não dá pra referenciar a religião nos jogos sem ter que desrespeitá-la. O simbolismo católico sempre foi e sempre vai ser representado de uma forma ou de outra em obras de fantasia, mas tudo depende, é claro, de como ele será interpretado. No caso de Dark Souls e Blasphemous, as duas produtoras optaram por aprofundar bem na questão estética e arquitetônica, assim como traçar paralelos com as liturgias e práticas religiosas. Já em Berserk, que é um caso mais extremo, querendo ou não, fez o mesmo, porém aprofundou bem mais no fanatismo e na corrupção da religião do homem, fazendo críticas duras que, vamos ser sinceros, fazem algum sentido sim se você forçar um pouco os olhos. E Devil May Cry é uma clara referência a uma das obras clássicas mais famosas de todos os tempos, um must-read para quem quer entrar no ramo da literatura. Uma das obras mais incríveis que retratam tanto o céu, o inferno e o purgatório de forma muito poética e cativante. Fora também as referências históricas, não somente bíblicas, que o jogo traz. Mas o que me admira é que a maioria das obras aqui citadas não são do Ocidente, mas do Oriente. E a forma como representam foi tão fiel e tão respeitosa quanto a que nós aqui desse lado do mundo fazemos a nossa própria religião. E a gente tem muito a aprender com eles. A escolha de colocar uma arquitetura gótica, toda essa estética, as estátuas, liturgias, tudo isso dá muito certo quando se escolhe esse tipo de temática. E isso que faz funcionar tão bem. Porque a cultura cristã é tão, mas tão rica e complexa que é possível extrair qualquer coisa e ainda assim fazer algo legal. E o único motivo de fato que eu vejo essas empresas fazendo isso é que o cristianismo é uma religião muito rica e seu simbolismo ainda mais. Eles não fazem somente pra criticar ou, sei lá, realmente se importam em fazer algo digno, retratando muito bem a queda da humanidade, que é o tema principal de todas essas obras. Então sim, eu acredito que esse tipo de cenário e estética agrega muito em qualquer jogo, anime, mangá, filme, seja lá o que for. Tipo assim, embora seja rica, eu não acho que, tipo, seja isso, tá ligado? Por causa que, tipo, tem a parada que o cristianismo é a maior religião do mundo, tá ligado? Então, tipo, se você fazer qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de obra que envolva e, sei lá, tenha tipo, por exemplo, Berserk, e vamos supor que envolva o cristianismo e tudo mais, desse padre maluco aí, falando a Deus, aí reza a Deus. Aí quando você vai ver a obra, tem vários demônios, aí o protagonista tá na armadura, matando demônios, aí toda noite que ele vai dormir, não pode dar um cochilo, senão vem um demônio e corta a garganta dele, aí tem que matar. Isso chama atenção, tá ligado? Porque é uma obra que tem esses elementos mais cristãos e tudo mais. Mais cristãos não, tipo, esses elementos cristãos e tudo mais. Só que, tipo, eu acho que, tipo, chama atenção por causa que, literalmente, porque é literalmente a religião mais famosa, a religião mais, tipo, numerosa, tá ligado? Tipo, a mais popular do mundo e tudo mais, mano. Então, tipo, não é só porque é rico. Tem a sua parcela de riqueza da religião? Tem. Mas eu acho que o que impacta mais em chamar atenção para essas obras e tudo mais esse lado do ser um mais popular, tá ligado? Tipo, por exemplo, Shumatsu no Valkyrie. Literalmente em Shumatsu apareceu Jesus Cristo em pessoa. Tipo, Adão, o primeiro humano da humanidade, luta lá contra Zeus e tudo mais. Aí, se eu não me engano, ela luta contra o Buda, contra o Zero Fuku. No mangá, eu tô falando no mangá, porque eu li o mangá até a luta do Buda. Eu acho que eu parei na luta do Buda, eu acho que eu parei na luta do próprio Buda.
que no mangá, quando tá apresentando lá, tá ligado? O Buda tá arregaçando o Zero Fogo na porrada. Aparecem os 4 sábios, tá ligado? Aí tem lá uns maninhos que. 3 maninhos que eu não lembro agora, mas um desses maninhos é o próprio Jesus Cristo, tá ligado? Que aparece lá na obra. E tipo assim. Aparece Jesus Cristo no mangá, mas só que quando você vai ver no anime, ele não tá lá. E eu falei, caralho, eu tava empolgadão, eu tava tipo pau duro, falando, caralho, Jesus Cristo apareceu no mangá, eu quero ver agora no anime. Aí quando eu vi que o anime tava uma merda, a animação tava um PowerPoint, aí eu falei, cara, dane-se, eu não sou viado pra ficar aí prestando atenção em animação, eu quero ver a porradaria comendo. Aí pô, chegou o momento, os 4 sábios vão aparecer, cadê Jesus Cristo? Cadê os 4 sábios? Nenhum dos 4 sábios apareceu. Aí eu falei, é foda. Aí cagaram. Mas por que fizeram isso? Justamente por causa que, tipo, porra, será que a gente vai colocar o Jesus aqui? Vai dar uma polêmica, tá ligado? Pô, será? Será que a gente coloca? E não, e tipo... O pessoal fica receoso, tá ligado? De eu botar esse tipo de figura. Porque é impactante, tá ligado? É tipo, dá um impacto. É complicado. Eu acredito que esse tipo de cenário e estética agrega muito em qualquer jogo, anime, mangá, filme, seja lá o que for. Bom, a gente sabe que tem muitos jogos que daria pra citar aqui, muitos animes que daria pra colocar aqui nesse vídeo também. Esse tipo de cenário é medieval padrão, né? Eu decidi falar dos meus favoritos. É. Então, se vocês quiserem uma parte 2, coloquem aí nos comentários que eu faço com todo prazer, porque tem muito jogo legal, tem muito anime legal, muito mangá legal Hellsing, mano, poderia ter colocado Hellsing, tá? Muita coisa deles, mas eu preciso saber se vocês realmente gostaram desse estilo de vídeo. Então, hype esse vídeo ao máximo. Aí toma hype. Aí embaixo, caso você esteja assistindo no seu celular. Tô não. Isso ajuda demais o canal, vocês não têm noção. E se a gente chegar no ranking de hypados novamente, o vídeo pode ganhar cada vez mais visualizações. Aí toma. E assim eu vou saber que vocês realmente gostaram desse novo conteúdo. Bom, o like de vocês ajuda pra caramba. Ajuda mesmo, tá? Ajuda, dá o like. Eu preciso que vocês comentem, porque esse vídeo deu muito trabalho. E quanto mais engajamento, melhor, porque eu não tô fazendo isso aqui de graça. Mas não me leva mal, eu amo o que eu faço. Eu vou continuar fazendo, independente das Eu não tô vendo de nada, eu tô fazendo de graça. Eu sei que é uma ONG. Que ajuda, né? Então faz esse favor aí, comente qualquer coisa que você gostou, uma parte aí que você achou legal, algo que você achou que eu falei de errado, alguma baboseira que eu falei. Eu já comentei. Geralmente eu faço isso, mas eu vou começar do ele, mano. Então corrija-me, sinta-se livre pra escrever o que você quiser, só que seja respeitoso nos comentários. Eu não vou ser não. Obrigado por assistir, e só mais uma coisa. Eu não vou ser não. Não se atreva a se tornar um vazio. É o quê? Do nada? Como assim vazio, mano? Eu não peguei referência não, infelizmente. Ai, não peguei referência. Oh, vídeo bom. Eu vou comentar aqui, ó. Vou comentar qualquer coisa, vou comentar batata aqui, ó. Só pra ajudar no engajamento. Comentar minha comida favorita. Vídeo bom. Vídeo bom, vou comentar aqui. Porque, porra, comente imediatamente. Comente. Spama aí nos meus comentários. Não, spama não. Porque eu acho que o YouTube só recomeça uma vez. Eu acho que não vai recomeçar mais de uma vez. Mas enfim. Comentado, meu obra. Vídeo bom, tá meu like. Mas enfim, cara. Pô, daria pra encaixar um monte de obra mesmo, mano, num vídeo desses. Por causa que tem muita obra envolve. O Hellsing, traz Hellsing, mano. Traz Hellsing nesse tipo de. Nesse arco assim, tá ligado? Nesse estilo de vídeo. Por causa que Hellsing tem. Mano, o Alucard, literalmente, ele acha, né? Que ele é abandonado por Deus na hora da execução e ele vira um demônio, vampiraço. Ele luta contra um padre e esse padre tem literalmente a agulha lá, tá ligado? Enfia a agulha no próprio coração e ele se transforma num monstro pra lutar contra o Alucard. E aí o Alucard fica, pô, não, só pode ser morto por um humano, maldito, virar um monstro, virar uma aberração, não. E cara, pô, chama esse simbologia. Eu adoro Hellsing, isso, vira. Traz Hellsing. Eu adoro essa merda de anime de vampiro. Mas enfim, porque Hellsing é brabo. Hellsing é foda. O cara sola a Marvel inteira. Eu dei uma bobão. Alucard sola. Enfim. Esse foi o vídeo, mano. Eu gostei do negócio. Eu gostei. Aí, cristianismo. Aí, brabo. Simplesmente a religião mais base da história de toda a humanidade.